que está no almoço subsidiado e no auxílio residência. Então, o pessoal sabe que estava na universidade que o DCE, infelizmente, não participou da greve, fez de tudo para não topar a greve. Né? Ok, 1 minuto. Você tem 1 minuto? Em relação à greve, o DCE está para representar todos os estudantes. Então, não tinha como, no exato momento que foi instalada a greve dos professores, não tinha como o DCE se posicionar sim ou não. Então, tinha que chegar até o estudante. Quando houve a decisão da greve, a universidade é esvaziada. Foi tentado fazer, por alguns grupos, uma assembleia. A assembleia, para ela ser caracterizada como assembleia, tem que ter 20% dos estudantes tem que assinar, ou então tem que haver para puxar a assembleia. Então tem que ter assinatura de pelo menos 20% dos estudantes, ou então do COEB, para tentar puxar essa assembleia. Então, como não teve isso, não tinha como ser configurada a assembleia. Ok, eu vou ter que chamar um intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente volta falando então de fato sobre as eleições que aconteceram agora e como acontecem as eleições do DCE, como é que essa eleição é feita. Então, nós vamos ao intervalo comercial. Qual é a minha câmera? A de cá, a de cá? A de cá? Então, sabe qual é a minha câmera? Essa de cá. Ok, eu continuo de cá. Então, nós vamos um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta, então, conhecendo como é feita a eleição do DCE, que é a eleição, então, majoritária e não é, quer dizer, perdão, é uma eleição proporcional e não majoritária. Então, não sai daí que Hoje em Foco volta já já. De volta no Hoje em Foco, eu continuo conversando agora com o Ileno Miranda, mais conhecido como Leno, que é estudante de Ciências Sociais e está aqui representando a Chapa 1. Converso também com o Tiago Dantas, que está representando a Chapa 2, que foi a última gestora, quer dizer, com um percentual maior, né, uma fração maior na gestão do DCE. E só vale lembrar que o convite foi feito tanto para a Chapa 1, a Chapa 2 e também para o Mobiliza, que seria a Chapa 3 se não tivesse atrasado e não tivesse chegado a tempo hábil para que fosse homologado, então, a eleição deles. Porém, mais uma vez, a Mobiliza não conseguiu chegar a tempo. Aqui no nosso programa, nós conversamos com os representantes desde sábado, fizemos o convite e aguardamos até agora o Mobiliza, que seria a Chapa 3, e até agora não chegaram aqui, como nós estamos ao vivo, não tivemos mais como aguardar o atraso deles mais uma vez. Então, agora nós vamos falar, a partir desse momento, sobre as eleições do DCE, como ela funciona, o que aconteceu no dia 21 de junho, dia em que a urna foi roubada, e porque muitos alegam que a Mobiliza não pode ser considerada a terceira chapa das eleições por causa de um atraso de 5 minutos. Então, antes de falar sobre como funciona a eleição do DCE, uma coisa me chamou a atenção. Dos 10 mil alunos, sendo 7 mil alunos que estão lá presenciais na UESC, menos de 1/3 participou das eleições. Como é que vocês avaliam isso, essa questão da participação ou a falta da participação dos alunos da UESC em relação ao movimento estudantil? Eu acredito que, pelo voto ele não ser obrigatório, acho que já tem uma tradição aí dentro da política comum, como a gente vê. Se o voto não fosse obrigatório, teria também um índice bem menor. Então a gente já sabe que é uma dificuldade já da pessoa ir lá e votar. Então até porque na nossa eleição ela tem um caráter que pode haver boca de urna para a gente também chamar o estudante para votar, porque senão ele não vota, há uma pouca parcela que vota. Mas a gente acredita que isso deve ser uma crescente. A gente tem que trabalhar mais o movimento estudantil e a importância dele dentro da universidade para que os alunos também participem mais das eleições. Você acredita que abordando mais os alunos, os cursos, isso faria com que eles tomassem mais à frente, mais para si a questão do... Os CAs ideais eles devem também conversar mais com os alunos para eles terem uma maior participação. E assim, também vem de fora também, né, diante da universidade, a importância da política em todos os espaços, não só fora da universidade, mas também
em agremiações e também na universidade. Ok. Bem, a minha avaliação é um pouco diferente nesse sentido. A eleição do DCE foram 2 dias, né? Estatutariamente são 2 dias. A eleição para a reitoria foi um dia só. Segunda e terça-feira, isso? Isso. A eleição para a reitoria, no final do ano passado, foi um dia só. Você vê que diferença. Em 2 dias de eleição, nós tivemos menos de 2.000 votantes. Eu vou te dever um número exato, mas em um dia de eleição para a reitoria, a gente teve 3.000 e poucos votantes. E o único segmento que a reitora não ganhou foi o segmento estudantil, né, que rejeitou a proposta da reitoria e rejeitou a coligação reitoria com o DCE, porque o único segmento, a única fração do movimento estudantil da UESC que apoiou a reitoria na eleição foi o DCE, a majoritária do DCE. Isso foi rejeitado nas urnas, a gente teve um índice altíssimo em relação ao que a gente tem aqui na universidade, e agora, em 2 dias de eleição para o DCE, o pessoal comparece pouco. Né? Foi uma eleição que a gente, várias pessoas da universidade desconhecem sua própria entidade representativa, né? Porque justamente como a gente acabou de se falar aqui, né? Está se conversando muito pouco com os cursos, né? Com os estudantes. Ok, bem. O que eu vou perguntar agora para o Tiago é o seguinte: como funciona, Tiago, as eleições do DCE? Como é que isso é feito exatamente? São quantos dias no total que as chapas teriam para se apresentar? Como é que isso funciona? Então, teve 10 dias, são 10 dias para a inscrição da chapa, são mais 10 dias, 8 dias para... Então, mais 10 dias de campanha e eleição. Então, são 8 dias de campanha e 2 últimos dias de eleição. Então, todo grupo organizado que quiser, tiver vontade de inscrever no mínimo 22 pessoas, eles podem se inscrever e participar como chapa. Por que 22 pessoas? São 22 cargos, 22 cargos dentro do DCE. Isso. Aí, tendo comprovante de matrícula, né, para registrar que você faz parte da universidade, e também um comprovante de identidade. Aí qualquer grupo organizado pode participar da eleição do DCE. No caso, o que seria a terceira chapa não conseguiu chegar a tempo, apesar de ter esse período. Então, eles chegaram com 5 minutos. É lançado um edital, o edital tem regras, e uma dessas regras que foi lançada no edital é o tempo, né? O término da inscrição. O término da inscrição foi às 12 horas. Então, do sábado, né? Então, como qualquer edital, se você chegar 1 minuto para fazer o vestibular atrasado, você não consegue fazer. O que algumas pessoas questionaram quando a gente mencionou ao longo do final de semana que nós estaríamos conversando aqui com os representantes da chapa, isso para mim foi Arthur, com os representantes da chapa, foi o seguinte: os questionamentos que a gente escuta aí pelas ruas, uma poxa, será que 5 minutos, será que eles não poderiam ser um pouquinho mais maleável para aceitar que a chapa fosse inscrita? Isso foi um dos lados, mas como você acabou de citar, normas são normas também. E a segunda questão que as outras pessoas também questionaram era se, poxa, será que um movimento, será que um grupo, né, que sabe, tem tantos dias de prazo para fazer a homologação, para fazer a inscrição, para fazer tudo certinho, eles esperam até o último minuto e chegam ainda com 5 minutos de atraso, será que eles realmente teriam a habilidade de gerir essa entidade? Então, na verdade, esses foram os questionamentos. Por um lado, algumas pessoas questionavam se 5 minutos não era ser rigoroso demais. E o outro lado, a outra posição também questionou: poxa, mas será que eles tiveram tantos dias, 10 dias para fazer isso tudo, e eles deixam no último segundo, no último tempo, isso não seria um pouco de irresponsabilidade? Se me permite, Viviane, foi o regimento, só fazer uma correçãozinha em relação a Tiago, ele está correto, mas só fazer uma correçãozinha. O edital da eleição falava que você escrevia a chapa a partir do momento que você entregava os documentos para qualquer membro da comissão eleitoral. Só que isso é escrever, ela tem que ser aprovada, então ela tem que ser homologada. Né? Aí a homologação não tinha previsto no edital. Então, no dia que foi lançar o edital, os representantes das chapas, inclusive do Mobiliza, porque ele tem um representante na comissão eleitoral, acordaram que a homologação seria feita até sábado, meio-dia. E o que foi que aconteceu? Não apareceu ninguém do Mobiliza. E quando chegou atrasado. Tiago, eu quero até te fazer uma pergunta. Você acha... Desculpe, com quanto tempo de antecedência foi avisado que eles teriam até
o meio-dia do dia de sábado? Isso daí uns 10 dias antes, porque são 10 dias de inscrição de chapa. Minha chapa mesmo está muito tranquila, porque a gente não trancou o portão para ninguém em 10 dias de inscrição, não furamos pneu de ninguém, não botamos barricada, não trancamos ninguém em casa. Eu não sei se vocês fizeram isso, eu acredito que não, né? Eu acredito que ninguém impediu pessoas